Agora, então, me diz uma coisa. E aí, como foi que quando começou o chamado pastoral? Erickson, agora sendo chamado a pastor. Então, o meu chamado pastoral, na verdade, ele é fruto de uma pessoa, né? Hoje essa pessoa ela não se encontra mais entre nós, já está com Deus, mas eu sou fruto da minha avó, sabe? A minha avó, eu brinquei no domingo passado, enquanto a gente ministrava na igreja, sobre as irmãs do coque, sabe? Lembro. A minha avó era uma irmã do coque, sabe? Era aquela mulher que, sabe, na quarta-feira de manhã estava na consagração, aquela consagração que começava às 9 horas da manhã e às vezes acabava pelas 2 da tarde. Eu era pequeno, mas eu sempre estava, né? Com ela às vezes, a minha mãe, meus tios, né? A gente éramos todos da mesma igreja e a minha avó, ela profetizou sobre a minha vida, sabe? Eu me lembro que quando eu era criança, a gente fazia os cultos domésticos, né? Hoje a gente fala isso às vezes, as pessoas não sabem nem o que né? Eu fiz muito isso também com meus pais. A gente trabalhava com essa questão de cultos domésticos. E aí a gente tinha um toca-fita, né? Cassete, e a gente gravava os cultos. Então a gente fazia o culto, gravava o culto, depois a gente ficava ouvindo e tal. E aí eu lembro que um dos cultos que nós fizemos, eu e meu irmão mais novo, a gente pegou essa fita e eu não me lembro exatamente como foi isso, mas essa fita foi parar lá na mão dela, sabe? E ela ficava ouvindo essa fita e ela ouvia, até que um dia eu fui lá e ela falou: meu filho, você vai ser um pastor. Eita glória, profetizou mesmo. Você vai ser um pregador da palavra. Isso eu tinha por volta de talvez 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Não passava de 10 anos, né? E aí, sabe, vó falando, a gente às vezes, e tal. E o engraçado é que depois desse encontro com Jesus, né, de fato, verdadeiro, passado um tempo, isso é um testemunho também muito legal, eu estava na igreja e tinha acontecido um evento na igreja que a gente chama de acampa dentro, sabe? E Deus falou com todo mundo ali praticamente de forma extraordinária. E naquele dia eu fiquei meio frustrado. Eu falei, cara, Deus falou com todo mundo, não falou comigo. Deus acertou 1.000 à direita, 10.000 à esquerda e eu não fui atingido. Tu não foi atingido. Né? Eu falei, cara, tem uma coisa errada. E passou. Isso foi um final de semana. No domingo eu fui pra igreja. É muito show isso. Aí acabou o culto, né? Aí eu lembro que a pastora estava sentada e a gente estava conversando e tal. E a gente estava justamente conversando sobre o acampa dentro. E eu falei, cara, eu tô chateado que Deus não falou isso comigo. Isso é onde? Aqui na igreja Na Nazaré? nossa igreja já. Ah, tá. Eu falei, eu tô chateado, Deus não falou comigo, tal, tem uma coisa errada. Na hora que eu falei isso, a mão dela ativou. Eita, Jesus. Ela falou, Deus quer falar contigo agora. E, cara, aquele dia foi muito louco. Eu lembro que a gente acabou realizando um culto depois do culto. O culto acabou às 9, a gente saiu de lá, já era próximo da meia-noite, né? E aquele dia Deus falou comigo face a face de forma extraordinária e me fez lembrar do cenário da sala da minha avó, ouvindo a fita cassete e profetizando sobre a minha vida que eu seria um pastor, sabe? Então, assim, o chamado pastoral, ele já existe dentro de mim por conta de uma palavra profética da minha avó. Mas isso, de fato, aconteceu há 3 anos, mais ou menos, indo para o 3º ano, sabe? E que foi em consequência dessa tomada de decisão. Então, Deus, ele quis remir o tempo na minha vida, sabe? Então, as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida, sabe? A partir do momento que eu entendi de fato o que é o evangelho, o que é ser um cristão de verdade na essência, sabe? Todas as coisas, elas foram sendo alinhadas. E hoje nós estamos aí, sabe? Cumprindo um propósito. Quando você fala de conhecer e as coisas se alinhar na sua vida, eu fico imaginando assim, porque quando você falou a respeito da sua avó, me fez lembrar, eu fiquei olhando para você, me fez lembrar, né, da palavra profética da sua avó, e me fez lembrar do meu pastor. Na época, né, eu tinha essa idade também, de 12 anos de idade, eu sentava lá na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui nascido e criado dentro do Evangelho Quadrangular,
todos os meus irmãos, levado pela minha mãe, né? Que era uma analfabeta, mas era uma mulher que tinha muita fé, muita fé. E ela criou todos nós no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso. Hoje ela se encontra no seio de Abraão, eu tenho convicção disso, porque era uma mulher fervorosa, uma mulher que buscava ao Senhor, né? Meu pai não era um servo, não era cristão, não ia à igreja, mas temia ao Senhor, lia a palavra, né? Dizimava, né? Nunca impediu de minha mãe estar na presença. E eu me lembro que uma vez eu sentado num degrau da escada, né? do altar lá da igreja, ali na Margarida Polônia, as crianças conversando, a gente, né? Como criança. E esse pastor, hoje também já está na glória, foi meu pastor há muitos anos, e ele me batizou quando eu estava com 12 anos de idade também. Mas eu me lembro que eu era menor, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Ele falou para minha mãe, que a gente estava conversando, né? Minha mãe foi chamar a atenção, ele, deixa ele. Aí apontou para mim, ele será um pastor. Ele profetizou naquele dia, eu ainda falei com ele, eu não. E ele falou, ele será um pastor. No meio de todas as crianças, ele apontou para mim. E isso veio assim concretizar depois, né? Lá no Monte Oreb, o pastor Wagner, que foi um dos meus mentores também na época pela igreja metodista, lá no Monte Oreb, ele pôs a mão sobre a minha cabeça e me consagrou lá também como pastor. Mas é aquilo, hoje eu não pastorei, porque hoje quando eu cheguei na igreja do Nazareno, eu cheguei e reconheci e falei para a pastora que eu queria começar tudo de novo. Para mim, ser um pastor nazareno, eu tenho que começar, e queria. Tanto é que hoje, glória a Deus, eu estou no seminário e eu vou até o final, em nome de Jesus, para fazer o ciclo certo, né? Fazer o que é certo.